Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, nós estamos no capítulo 9, né? Os demônios. Nós estudamos os itens de 1 a 3 na aula passada. Então, a gente vai começar no item 4. Porém, previamente, a gente faz um resuminho rápido do que nós tratamos nesses itens de 1 a 3. Sem pressa, como sempre. O negócio é que fique o conteúdo na gente, né? Então, vamos lá. Todo mundo achou aí onde está o item 4? Sim. Sim? Sim. Deixa eu ver mais gente aqui. Paula, Renata. Achei, sim, tá, já Sim, achei. a gente achou. Beleza, maravilha. Então, vamos lá. Um resumo desses itens que nós já estudamos, o 1 e o 3, do que trata? Ele vem falar que todas as religiões, todas elas, falaram dos demônios, né? Essa crença, ela é instintiva no homem e sempre esteve presente em todas as épocas. Esse item que nós estamos estudando é como que surgiu, qual é a origem da crença nos demônios. Aí Kardec vai nos dizer que o homem primitivo, ele sempre esteve escravizado aos seus instintos. A sua mente era voltada para a satisfação das necessidades materiais. Aí ele diz, então não havia, sim, por essa posição instintiva, pela satisfação das necessidades materiais, não havia uma admiração pelas questões transcendentais. E ele traz como exemplo isso os homens atuais do campo. Eles admiram a natureza? Não, eles não admiram a natureza. Os homens atuais do campo? Não, não. Basta olhar. Para que eles querem o sol? Eles vão admirar o sol? Não. Eles querem a luz, porque a luz desenvolve a agricultura. E não querem que o sol queime as plantas. Eles olham o céu, sim, para admirá-lo? Não. Para saber se o tempo será bom ou será ruim. Eles ouvem os cantos dos pássaros? Não. Eles não querem que os pássaros atrapalhem a lavoura. E o barulho das galinhas, dos porcos e dos gados é muito mais agradável, porque também é mais rentável. Eles ouvem os sons dos riachos? Não. Eles não querem que os riachos sequem, nem que os riachos inundem. E também na terra eles não estão preocupados se a terra está dando flor. Ele quer que a terra produza, né? Ora, então, se o homem atual do campo é assim, imagina o homem primitivo. Era pior ainda. Então, de onde vai surgir essa ideia do bem e do mal? Do bem e do mal, essas ideias vão surgir da satisfação ou da insatisfação das necessidades materiais, né? Então, ele começa, o homem muito primitivo, na crença de um poder benéfico ou de um poder maléfico vinculado, o maléfico aos animais nocivos, e de um poder benéfico vinculado àquilo que lhe era útil. E assim ele começa a admirar as plantas, que eles fazem bem, os animais e até os objetos, pedras grandiosas, nas quais às vezes ele se protegia. Mas o bem, digamos assim, é algo corriqueiro, é algo comum, ele simplesmente deseja estar bem. De forma que ele é mais, o homem primitivo, sensível ao mal. Então, ele passa também a realizar cerimônias ao poder maléfico, em função do medo, que ele não deseja sofrer. Lembra quando Moisés, já há muito tempo, tinha determinado, não faz um objeto para ser admirado. Mas o povo, quando passa por uma região onde tem muitas cobras, ele constrói um deus cobra, porque tinha medo de ser picado. Então, o que ele faz? Constrói lá uma cobra de ouro e começa a admirar a cobra, porque ele crê que, se ele admirar o deus cobra, ele não vai ser mordido pelas cobras. Então, como põe Kardec, o homem mais sensível ao mal começa a realizar cerimônias ao poder maléfico por medo, por temor, porque o temor suplantava o reconhecimento. Só mais tarde, bem mais à frente, com o auxílio de inteligências superiores reencarnadas, é que nós começamos a ter uma noção, muito limitada ainda, né, de
uma espiritualidade de uma vida posterior à vida física. E isso também começa a ampliar dentro de limites muito significativos alguns sentimentos nossos. Beleza? Foi o que a gente viu aí no item de 1 a 3. Então vamos lá. O item 4. Como se vê, havia uma luta incessante entre o bem e o mal. E este o mal. Muitas vezes triunfava sobre aquele, o bem. Muitas vezes. Na visão do homem, um tanto primitivo, né? Por outro lado, não se podendo racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benfazejo, concluiu-se, o homem concluiu, pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. E ainda não tem muita gente que pensa assim? Sim ou não? Tem. Tem muita gente que pensa assim. Pessoas de nível intelectual elevado, engenheiros, médicos, seja lá o que for. Acho que tem mais quem pensa assim do que quem não pensa. Exato. Existem dois poderes rivais no governo do mundo. Até há pouco tempo, um amigo meu, engenheiro, estudou comigo numa escola de engenharia bem conceituada aqui do Brasil, está trabalhando no Canadá, e ele me disse que mas foi um demônio que soltou o coronavírus aí. Não? Olha só, gente, olha só. Fala, não, isso daí não, isso aí é para ver se o homem deixa de ser um tanto materialista e passa a ficar preocupado mais com o espírito que com o corpo. Não, isso aí foi um demônio, pelo amor de Deus, gente. Mas, né? A gente ri agora, mas lá na hora tem que falar sério, não pode. Não é isso não. Então, aí, ó. Concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios. Dos princípios, um do bem e um do mal. Doutrina lógica. Aliás, lógica numa certa época, num determinado prazo. Porque o homem ainda não era capaz de conceber outra o quê? Outra doutrina. Outra doutrina. Não foi capaz de conceber ainda uma outra doutrina, nem de penetrar a essência do Ser Supremo. Ora, se não foi capaz de conceber uma outra doutrina, de penetrar na essência de Deus, como então haveria de compreender o homem que o mal não passa de um estado transitório do qual pode resultar o bem? E a Joana de Ângeles diz, uma das coisas mais difíceis para o homem entender é a respeito da dor. Ele não crê que a dor lhe seja benéfica. O homem não tem, muitas vezes, condição intelectual de entender que o sofrimento lhe faz bem. A bem-aventurança da aflição. Mas a dor, seja ela física, seja ela moral, seja a dor que nos põe numa cadeira de roda, numa cama, ou uma amarra ortopédica, ou dores psicológicas muito graves, o homem não entende que isso é um exercício para que o bem que não existe nele seja justamente fixado nele. Aí ela elenca os que falaram a respeito disso. Ela vai falar de Sócrates, ela vai falar de Joana d'Arc, ela vai falar de Francisco de Assis, ela vai falar antes de Sócrates, de Zenão de Sítio, todo mundo falando a respeito dos benefícios oriundos da dor, mas o homem ainda não entendeu. E o Kardec diz aqui, né? Que ano é mesmo o livro Céu e Inferno? Enfim, não importa muito, depois vocês veem aí. 1860 e tanto. Como o homem vai compreender que o mal não passa de um estado transitório do qual vai resultar o bem?
que o mal é uma forma de conduzi-lo à felicidade. Como que vai entender isso? Pelo sofrimento, que o mal o auxilia no seu progresso. Como que vai entender? Ora, aí diz Joana, nem hoje a gente entende direito isso. Os limites do seu horizonte moral não lhe permitiam ver coisa alguma fora da vida presente, nem no passado, nem no futuro. Também não podia compreender que já houvesse progredido passado e que progrediria ainda individualmente futuro. E muito menos que as vicissitudes da vida, que as dificuldades, que os problemas, que as ansiedades da vida resultam das imperfeições dele próprio, do seu ser espiritual. O qual esse ser espiritual pré-existe e sobrevive ao corpo, depurando-se numa série de existências até atingir a perfeição. Tem condição de entender isso? Não. Nem hoje em dia tem muita gente que não entende. Ora, para compreender o bem que pode resultar do mal, é preciso levar em conta não uma, mas várias existências. Várias. Então, olha aí, gente, quando a gente passar por uma dificuldade muito grande, muito grave, uma dificuldade muito significativa, já lembra disso aqui, né? Olha, isso é uma condução para o bem. Isso é uma condução para a felicidade. Isso é um auxílio para o nosso progresso. Desse mal que nós estamos passando, prova duríssima, prova grave, que a gente pode dizer assim, olha, fui crucificado. Fui crucificado nessa prova. Mas desse mal vai resultar um bem para nós. Ora, para compreender o bem que pode resultar do mal, é preciso levar em conta não uma, mas várias existências. É necessário abranger o conjunto, pois só então se tornam claras e verdadeiras as causas e os efeitos. Quer dizer, aí o espírita também ele só pensa para a causa, né? Puxa, o que foi que eu fiz no passado para receber esse mal? Não é só isso. Você está olhando só para trás. E a consequência, e os efeitos, e o futuro positivo, benéfico que há de virar dessa grave situação atual. Houve uma causa? Sim, houve. Quando foi? Vamos lá com a Laudemira. Ah, faz 500 anos. Mas, Laudemira, se você conseguir encaminhar esses 5 filhos, vai para uma colônia melhor. Causas e efeitos. Causas e efeitos. Lembra daquela mãe no livro No Mundo Maior, que ela passava a mão na cabeça dos filhos, os filhos acabaram com uma vida completamente desregrada, tanto no álcool, na bebida, no fumo, nas drogas, no sexo. 40 anos em região inferior. Aí o que ela pede? Ela vai ser mãe deles. Agora ela vai ser mãe solteira. Quer dizer, vai ter os filhos e o marido vai embora. Da outra vez, o marido botava a rédea na gurizada e ela soltava a rédea. Agora tu vai sem o marido. Tu vai ter que ser pai e mãe. Tá bom. Vou. Aí o que acontece? Ela pede. O que ela pede? Ela queria vir com problema na paratireoide, para ela vir gordinha. Ela não ter um corpo atraente aos olhares masculinos, porque a beleza física foi talvez algo que a tenha perdido na vida. Então, ela não queria vir bela para ela cumprir o papel de pai e mãe que ela deveria ter com aquelas crianças, muitas com deformidades físicas, muitas com deformidades psicológicas. Só uma filha ia ser menorzinha dos 5 para ajudar. Então, aí se tornou claro as causas.
Puxa, essa vida está muito difícil, 5 filhos problemáticos. Tem a causa. Mas também tem a consequência. E ela é muito elevada, a consequência. Porque se você fizer com que eles avancem, você vai para um lugar muito alto e eles nunca mais vão para a região umbralina. Tem os efeitos da situação grave passada. Então, vamos lá. 5. Durante muitos séculos, e sobre vários nomes, o duplo princípio do bem e do mal foi a base de algumas religiões, de algumas crenças religiosas? Não. De todas, né? De todas as crenças religiosas. Foi personificado em Oromassi, Deus da paz, né? O nosso Pai. Ou Arimã, Deus da escuridão, Deus da morte, Deus da destruição, entre os persas. Em Jeová e Satã, entre os hebreus. Muitos séculos. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram poderes secundários, quer dizer, outros espíritos ali que eram gênios bons ou que eram gênios maus, submetido a essas personificações mais elevadas. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses. Quer dizer, para os pagãos, os gregos, os romanos, né? São individuais? Sim. Esses gênios são individuais? São. Lembra que Roma chegou a ter mais de 30 mil deuses, né? Mas ele deu um nome só. São deuses. E deram-lhe atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, né? Se os hebreus e os persas separaram, não, esses são superiores, são deuses, esses são demônios. Os pagãos não, são todos deuses, uns são bons e outros são maus. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, pois, sua origem na antiga crença dos 2 princípios, do bem e do mal. Como a gente viu anteriormente, surgiram ali da satisfação ou da insatisfação e até do que podia machucar, ferir, né, com relação às necessidades materiais. Não nos compete examiná-la aqui, essa doutrina dos demônios, senão do ponto de vista cristão. Então, agora Kardec vai restringir o conteúdo, né? Não vamos mais falar da origem e nem vamos falar de uma maneira genérica. Vamos estudar a doutrina dos demônios sob o ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Aí vamos passar na peneira essa crença da doutrina dos demônios, conforme os cristãos creem que seja, comparando essas afirmações da doutrina dos demônios pelo cristianismo comum, aí, né, com as noções que nós temos hoje de Deus. Ele sempre faz isso, né? Para provar se é verdadeiro ou se é falso, aquele conceito religioso, ele sempre vai nas características de Deus. Esses atributos são o ponto de partida, os atributos divinos, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, os cultos, as cerimônias, os usos, as coisas comuns e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, à ideia mais ou menos elevada que se forma de Deus. Desde o fetichismo, quer dizer, daquela época em que se adorava e realizava cultos a objetos, dando, às vezes, importâncias irracionais a esses objetos e às pessoas que tinham esses objetos, né? Até o cristianismo, né? A ideia mais ou menos elevada de Deus vai dizer a forma com que aquela religião
tinha os seus dogmas, os cultos, as cerimônias, o que era o comum, o que era a moral, em todas elas. Se a essência íntima de Deus continua a ser um mistério para a nossa inteligência, compreendemos-la, a essência íntima de Deus, no entanto, melhor que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. De fato, o cristianismo nos ensina racionalmente que Deus, aí ele vai sempre fazer a comparação desses dogmas, desses usos, né? Desses cultos religiosos, para ver se eles são verdadeiros ou falsos, com essa ideia aqui. Qual? Deus é único, Deus é eterno, Deus não precisa mudar, é imutável, ele é imaterial, a matéria ela se transforma, Deus não necessita melhorar, não necessita transformar. Onipotente, aí em todo lugar, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Isso tem até no livro dos Espíritos, né, gente? E também ele repetiu isso aqui. Razão pela qual dissemos em outro lugar. É a repetição. Primeira parte do capítulo 4, Doutrina das Penas Eternas. Né? Em que ele vai falar a respeito das penas eternas para provar se era verdadeiro ou se era falso, em função dessas características divinas. Unicidade, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Que se tirasse a menor parcela de um só dos atributos de Deus, não haveria mais Deus, visto que se poderia coexistir um ser mais perfeito. Isso aqui também leva a um raciocínio à parte desse assunto, que nos dá a ideia do nosso futuro, ainda que muito longínquo. Olha o que ele fala assim. Não pode Deus ser reduzido em uma só, na menorzinha parcela ínfima desses atributos. Por quê? Porque senão a gente pode conceber que existe um ser mais perfeito. Quer dizer, aí a gente volta para nós. Kardec, então me diz uma coisa. Qual é o limite da sabedoria que nós podemos atingir? Ah, meu filho, você só não pode ultrapassar Deus. Hã? Você só não pode passar de Deus. Mas qual é o limite? Pelo amor de Deus, basicamente não tem limite. Você só não passa de Deus. Ah, eu queria ter muito amor. Qual é o limite do amor que um espírito, que nós podemos chegar como um espírito crístico, e sabendo que o espírito crístico também evolui? Ah, meu filho, você só não vai ultrapassar de Deus. O resto da escala você vai avançar. Olha o tanto que a gente pode evoluir. Aí a gente vê lá, né? O próprio capítulo que a gente leu aqui, o do céu, capítulo 3, não foi? O capítulo 3 do céu? Foi. Espíritos tomando contas de regiões imensas que envolvem várias galáxias. Qual é o nível dessa alma? Qual é o nível da alma que toma conta da Via Láctea? Em que tem milhões de sóis. E Jesus cuida do planeta Terra. Olha o nível evolutivo em que nós podemos chegar. Que tem a ver com o livro Os Mensageiros, lembra? Quando o André Luiz encontra Asclépio materializado num templo da colônia Nosso Lar, e lá é muito comum, muito frequente em determinados templos a materialização de espíritos muito elevados. Aí o Asclépio aparece, eles fazem a pergunta, Asclépio só mostra um pergaminho assim, ó, Mateus, capítulo, não fala nada, só um sorriso assim no rosto, semelhante ao do Elahá, aquela serenidade com um sorriso que não chega a se fechar, mostrando, aí faz uma pergunta longa, ele mostra lá, Mateus, capítulo 3, versículo 4. Aí vem outra pergunta, aquele sorriso que não se fecha, um sorriso sereno, tipo do Elahá. Aí mostra lá aquele pergaminho.
muito evoluído, que todo mundo chorou, 20 pessoas naquele tempo assim. Aí, André Luiz, esse é o grau máximo que a gente pode chegar? Não, não. Asclépio, ele é um dos dirigentes daqui do planeta Terra. Quer dizer, está junto com Jesus, dirigindo a Terra. Mas com certeza ele está querendo ir para Júpiter, e alguém que está em Júpiter quer ir para o Sol, alguém que está indo para o Sol quer ir para o centro da Via Láctea, quem está na Via Láctea quer ir para a galáxia a qual a nossa galáxia é submetida, a galáxia de Andrômeda, ou seja, fala como Chico Xavier, para tudo, volta, eu quero beber o café mineiro, porque é muita evolução. É muita evolução. E Kardec nos lembra isso aqui. Esses atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões. A medida da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E, para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é indispensável que esses princípios não encerrem um atentado às perfeições divinas. Vejamos se assim é realmente na doutrina vulgar. E lembra, agora ele só vai falar da doutrina dos demônios sob o ponto de vista cristão. Por isso ele usa aqui o adjetivo vulgar, a mais comum, dos demônios. Beleza. Então vamos lá. Os demônios segundo a igreja. Se vimos aí qual era a origem dos demônios, agora ele vai falar os demônios segundo a igreja e também já vai passar no crivo as verdades ou as afirmativas para provar se são verdadeiras ou são falsas, conforme o critério das qualidades de Deus. Né? Beleza? Entenderam aí o que vai ser tratado nesses itens seguintes? Até o item 19. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é ele uma personificação alegórica do mal. Não, não é. Ele é um ser real, segundo a igreja, a praticar exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, qual nolo representa. Agora ele vai fazer a comparação conforme as qualidades divinas para saber se isso é verdadeiro ou se é falso. Começa perguntando: Satanás existe de toda a eternidade como Deus? Ou ser-lhe-á posterior? Satanás existe como Deus desde toda a eternidade ou ele foi criado por Deus? Bom, vai seguir então com duas linhas de raciocínio. A primeira: se existe de toda a eternidade, ele é incriado, não foi criado. E, por conseguinte, é igual a Deus. Ora, então já feriu o princípio que Deus é único. Né? Logo, Deus deixará de ser único, pois haverá um Deus do bem e um Deus do mal. Então, já feriu, então, começou mal essa assertiva de que Satã é um ser real e pratica exclusivamente o mal. É isso que ele quer provar como falso. Mas é no que as pessoas creem. Mas é falso. Tem que, digamos, retificar o pensamento para chegar numa fé racional que possa levar ao progresso. Mas, e se ele for posterior, o segundo ramo do raciocínio, né? Nesse caso, passa a ser uma criatura de Deus, então foi criado. Se é posterior a Deus, então foi criado. Foi criado por Deus, é uma criatura de Deus. Visto que só pratica o mal, que é incapaz de fazer o bem, que é incapaz de arrepender-se. Ora, então Deus teria criado um ser votado exclusivamente
e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma de suas criaturas. Nem por isso deixava Deus de ser o autor indireto. O autor indireto da coisa. Né? Foi ele que criou o demônio. O demônio é eternamente mal. Ora, então Deus também está sendo mal através da sua criação. E então ele não seria, portanto, infinitamente bom. Se na primeira assertiva de que o demônio existe sempre existiu, que ele é incriado por Deus, então Deus não é único. Se ele foi criado e ele pratica exclusivamente o mal, sendo ele criação divina, então Deus não é infinitamente bom. O mesmo se dá com relação a todos os seres maus chamados demônios. Aí já dei uma reduzida aqui, né? Não vou demonstrar isso para cada um dos demônios, é o mesmo raciocínio para todos eles. Mesmo os não evoluídos, digamos, os subalternos do Satã. Então, a gente já concluiu que os espíritos inferiores que praticam o mal não farão isso eternamente. 8. Tal foi, por muito tempo, a crença sobre este ponto. Né? Foi muito tempo se acreditando que Satã era um ser real que praticava exclusivamente o mal. Hoje dizem, nota de Allan Kardec ao seu tempo, hoje dizem e continuam a dizer, né? Aí vamos ver de onde ele tirou a fonte. As citações seguintes são extraídas da pastoral do Monsenhor Glosset, o meu francês aí de quinta categoria, francês do mercado, ver o peso. Cardeal arcebispo da cidade de Reims para a quaresma de 1865. Graças ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Foi a mesma coisa que ele fez lá no capítulo dos anjos, né? Ele tirou as informações dos anjos da pastoral desse monsenhor, né? Lá no dos anjos, essa pastoral desse monsenhor tratou muito do Concílio de Latrão, lembram? Do século XII. E aqui vamos ver o que esse monsenhor, retratando a ideia da Igreja, fala a respeito dos demônios. Tá. Como a Renata disse, nem os católicos sabem isso, né? Kardec foi, no fundo, como se você fosse discutir com alguém com doutorado né, em teologia ali, católica. Né? Agora, como a Renata falou, não, meus parentes não sabem nada disso. Eu tenho que ensinar para eles aí que a religião deles diz, para depois eu refutar. 8. Tal foi, por muito tempo, a crença sobre este ponto. Vamos lá. Qual era a crença? Deus, que esse ponto é a doutrina dos demônios, segundo a Igreja. Né? Deus, que é a bondade e a santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Não criou perversos e maus. Sua mão paternal, que se apraz, que se compraz, imprimir em todas as suas obras a marca de suas perfeições infinitas, cumulara-os, encheu-os de magníficos predicados, quer dizer, de magníficas qualidades. As qualidades eminentíssimas, superiores de sua natureza, ele juntara as liberalidades, as generosidades da sua graça. Em tudo, os fizera, na criação, os demônios, iguais aos espíritos sublimes, de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens e ocupando todas as classes, eles tinham o mesmo fim, eles tinham idênticos destinos dos espíritos sublimes. Quer dizer, aí ele vai trazer aquela ideia das 3 hierarquias, subdividida em 3 classes do capítulo anterior, né, a respeito dos anjos.
eles estavam em todas as hierarquias, em todas as classes. Aqueles que se tornaram demônios. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Lembra, o arcanjo não é tão elevado, ele é da terceira hierarquia. Da terceira, da última. E ele tem a função de trazer comunicações relevantes. Eles poderiam ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Eles poderiam ter chegado aos céus, ter evoluído mais, terem se tornado justos, né? O grau máximo dessa palavra, que inclui quase ali o amor e a caridade. E irem para a bem-aventurança celestial. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade. Ir para a bem-aventurança celestial era o máximo prêmio, era o último favor e o máximo prêmio para a docilidade. Mas eles se tornaram indignos por meio de uma revolta audaciosa e uma revolta insensata. A gente hoje até fica, né? Meu Deus, olha como nós éramos, raciocínio pertinho aí, ó, 1865. Hoje a gente, assim, meu Deus, a gente tinha uma mente infantil para acreditar e inventar uma historinha dessa aqui. Mas isso foi ontem, em 1865. Aí vamos lá. Qual o escolho? Quer dizer, qual o obstáculo da sua perseverança? O que aconteceu para que eles não perseverassem nessas posições elevadas para alcançar a bem-aventurança celestial? O que aconteceu? Que verdade desconheceram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? O que aconteceu? Por quê? Porque se revoltaram? Qual foi o motivo? A igreja e os anais das Santas Escrituras, aí lê lá o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento, não o dizem positivamente. Não está escrito em lugar nenhum. O motivo, a rebeldia. Rebeldia audaciosa e insensata. Que pode ter sido insensato se eles tinham qualidades eminencentíssimas, acumulados de predicados magníficos, cheios de generosidade. Como é que foi insensato? Mas deixa Kardec refutar, né? Então não está em lugar nenhum. Mas parece certo que não aqueceram, quer dizer, não é uma afirmação nossa, porque ninguém sabe. Mas parece que é o seguinte: não concordaram, não aqueceram a mediação do Filho de Deus. Quer dizer, não concordaram esses anjos que se tornaram demônios como sendo Jesus aquele que é o intermediário entre os homens e Deus, entre os próprios anjos e Deus. Eles não concordaram que fosse Jesus quem fosse o caminho para nós, homens, e para os próprios anjos, para os espíritos superiores, que Jesus fosse o caminho para levar a Deus. Não concordaram. Nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Então é isso que eles não concordaram. Quer dizer, um homem serviu de intermediário, um homem é o caminho entre nós e Deus, entre os anjos e Deus. Por que ele não fez um anjo ser o intermediário entre os homens, os anjos e Deus? Não, eu não concordo que seja um homem, não. Entenderam qual é a presunção? Porque pelo menos ele tem a coragem de dizer, francamente, que não está em lugar nenhum, que ninguém sabe. Parece certo que seja isso. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é o único mediador. Então não tem outro mediador, não tem outro intermediário
que possa nos levar a Deus. Não tem outro Salvador a não ser Jesus. Na terra e no céu. O fim natural, quer dizer, aquilo que ele chamou lá de bem-aventurança dos céus, a glória transcendental, não foi dado aos anjos e aos homens, senão como previsão da sua encarnação e dos seus méritos. Quer dizer, é através de Jesus que os homens e os anjos se conduzem a Deus, se conduzem a essa mansão sublime divina, a esse fim sobrenatural, a essa glória transcendental. Pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos mais eminentes e a recompensa, senão o próprio Deus. Pode fazer todas as outras coisas, os espíritos superiores, obras eminentes, mas a recompensa de se chegar à mansão dos justos é por intermédio de Jesus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade de Jesus. Ninguém ia chegar a Deus senão por intermédio de Jesus. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras feitas por suas mãos, seria preciso que reunisse à sua pessoa os dois extremos, Deus e os homens, e que associasse a sua divindade à natureza do anjo ou à natureza do homem. E ele preferiu Deus à natureza humana. Entenderam o que ele está dizendo? Então os anjos se revoltaram, porque eles queriam tipo assim, que Jesus não tivesse reencarnado, não tivesse se feito um homem, que ele, como anjo, deveria se manifestar aos anjos e aos homens para nos elevar todos a Deus. Não afirma, mas pressupõe que seja isso. Pelo amor de Deus. E ele preferiu a natureza humana e não a natureza angelical. Essa foi a razão da revolta de Lúcifer, que era um arcanjo da terceira hierarquia, e se rebelou, e se rebelando, envolveu anjos de todas as hierarquias, 1/3 dos anjos celestiais, e pum, desceram ao céu. Qual foi a revolta de vocês? É que ele escolheu um mediador humano para nos guiar a Deus. Mas onde está escrito isso? Não está em lugar nenhum, mas é a inferência que nós fazemos. Concebido desde toda a eternidade, esse plano foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Quer dizer, os anjos já ficaram sabendo, né? Era um plano que Deus tinha eterno e revelou aos anjos antes de executar. O homem Deus foi-lhes mostrado como aquele que futuramente deveria confirmá-los aos anjos na graça e guiá-los, os anjos, à glória. Mas tem uma condição, de o adorarem na terra quando encarnado durante a sua missão humana. E também para todo sempre no céu e também depois que morresse. Revelação inesperada. Aí quando os anjos ficaram sabendo disso, mesmo que antes da execução. Visão encantadora para os corações generosos, para os corações gratos. Quer dizer, os outros 2/3 dos anjos, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Foi uma revelação, foi inesperado, mas foi encantador. Mais profundo mistério, arrasadora para os espíritos soberbos, para os outros 1/3, né? Dos anjos orgulhosos, dos anjos arrogantes, dos anjos vaidosos. Esse fim sobrenatural, quer dizer, chegar à mansão, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Não, vocês aí, vocês não conseguiram. Anjos. Não. Nunca poderiam atribuir a si próprios o título dessa glória.
Tem que ter um mediador entre Deus e vocês, os anjos. Mas para os anjos, que injúria à sua dignidade. E a preferência espontânea pela natureza humana. Não é um homem que vai me guiar a Deus. Não, vou me revoltar. Não é um homem, tenho evolução. Que injustiça, que afronta aos seus direitos. E chegarão eles um dia a ver esta humanidade. Então, é uma pergunta agora, né? O verbo está no futuro presente. E chegarão a ver um dia esses homens aí, esse pessoal ralé. Chegarão um dia a ver essa ralé, nós, os homens. Que lhes é tão inferior, essa ralé, deificada, tornada deuses pela união com o verbo, com união com Jesus, sentada à direita de Deus em trono resplandecente, não. Não, esses homens aí, tornando deuses, não. Consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua oração, ela, a humanidade? Não, isso está demais. Não é demais, isso não dá para os anjos. Então, Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e orgulho. Puxa vida! Mas eles não tinham magníficos predicados, perfeições infinitas, qualidades eminiscentíssimas, generosidades das graças divinas, em tudo iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade? Mas aqui eles estão com inveja e orgulho. E ainda vocês partiram da ideia que vocês não estão afirmando que seja verdadeiro. Se vocês estão em cima de uma suposição, para que está falando tanto disso? Se não sabe nem se é verdade. Quer dizer, de uma sementinha criou uma caraminhola gigante. É como diz aquilo, aceitou uma coisa falsa, como tem no Evangelho, né? Aceitou alguma... Não, no Livro dos Médiuns. Aceitou uma coisa falsa? Sim, aceitou. E dessa coisa falsa fez um castelo gigante. Vai desmoronar. Vai desmoronar tudo. Lembra? Lembra desse título lá no Livro dos Médiuns? Não aceita uma falsidade, mesmo que você renegue 10 verdades. Porque em cima dessa falsidade você pode construir um castelo mirabolante e isso aí tudo vai ruir. É até uma mensagem de quem? De um dos trabalhadores de Paulo. Não estou lembrado o nome dele. Então vamos lá. São Miguel e com ele muitos outros exclamaram. Os muitos outros são 2/3. A terça parte sucumbiu, então 2/3 se manteve. Exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será imolado para a salvação do mundo. Quer dizer, São Miguel e os outros 2/3 aceitaram a proposta de um homem ser o mediador entre nós todos e Deus. Mas o chefe dos rebeldes, esquecido, ele é esquecido. Em toda evolução tem esquecimento. De que devia ao Criador a sua nobreza, que devia ao Criador as suas prerrogativas, as suas qualidades, e dando ouvido apenas à sua temeridade, e dando ouvido apenas à sua ousadia, à sua audácia, disse: sou eu mesmo quem subirá ao céu. Eu fixarei residência acima dos astros. Eu sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão, quer dizer, nas regiões de onde vem o vento do norte. Eu dominarei as nuvens mais elevadas e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante a Deus. Terceira hierarquia.
um arcanjo. Os que partilharam de tais sentimentos acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, havendo partidários em todas as hierarquias. Quer dizer que algum anjo da terceira hierarquia, dando essa fala, convenceu o pessoal da segunda e o da terceira. Ou e da primeira. Pelo amor, hein? Aí forçou demais, hein? Que ideia mirabolante! Partindo de uma coisa que é uma suposição. Mas isso é na gente. A gente hoje, em 2021, fala disso, mas em 1860, estamos aqui nisso aqui. Havendo partidário de todas as hierarquias, a sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Porque apesar de serem muitos, 1/3 do céu, 1/3, não teve jeito. Não é porque são muitos que não serão castigados. Serão castigados. Seu João, Sim. o senhor fala isso em 869, 68, que foi o livro, né? Mas nessa existência, a igreja só tinha padre italiano, e ele falava isso para a gente no catecismo. Aqui no Brasil, sim? Sim, no estado de São Paulo. Só eram padres italianos que vinham da Itália, e eles tinham que obrigar a gente a acreditar em tudo isso. E ainda colhia o nosso ouro, pedia ouro para a gente, para mandar para Roma. Eu, com 8 anos, fiz isso. 8, 9, até 10. Ainda tinha que prestar a primeira comunhão, né? Que naquela época não podia entrar na igreja se a gente não fizesse a primeira comunhão. Então, não é daquela época, não, seu João, é dessa época agora. Eu passei por isso. Entendi. E ainda deve ser, né? Deve Tem ser. muita gente ainda. Sim, porque até hoje a Aparecida, essas igrejas redentoristas, veio para mudar a cabeça, mudar e impor, não tirar tudo isso. Só que aquelas antigas no estado de São Paulo ainda professa do mesmo jeito. Hoje em e os dia, pais né? ainda põem as crianças para fazer catequese. Eu tenho sobrinhos que põem o filho na catequese. Minha sobrinha fez primeira comunhão, fez tudo, igualzinho eu fiz há 60 anos atrás. Então, não evoluiu, não. Está difícil ainda. O senhor foi escapou, porque não tinha tanto, mas o estado de São Paulo é demais por causa das famílias italianas. Entendi. Pensa no imenso trabalho nosso aí de divulgar a clareza do espiritismo. Mesma coisa que fala. Eu comparo assim, a sobrinha tem mesma idade com a minha neta caçula. Minha neta caçula acredita na reencarnação, acredita no espiritismo, toma passe, lê o evangelho, né? Faz evangelho no lar. Vai falar para aquela menina que existe isso? Não pode. Entende? Entra em choque. Com certeza. Né? Eu acho que nessa existência não vão mudar o modo de pensar, não. Só na próxima. Tem um trabalho longo, né? Só que, se a gente rebela e aceita a doutrina desde aquela época, a família não aceita a gente. Meu avô desencarnou sem falar comigo, porque ele não aceitava. O espiritismo. E o espiritismo, porque eu frequentei o centro. E você se mantendo fiel, né? Igual grandes trabalhadores da história do cristianismo, né? Eu tive que sair de perto da família, morar num lugar que meus filhos aceitaram, minhas netas aceitam, para poder continuar o meu trabalho. Que luta, hein, Cida? Parece dos trabalhadores antigos, hein? Sim. O que você tem de idade, eu tenho de doutrina. Você estava reencarnando para fazer, e eu já estava apanhando porque não podia aceitar.
e tinha que aceitar. Por que que as mediunidades eram compulsórias? Para fazer escândalo dentro de casa, para ir para o centro, porque a família não aceitava. Por isso que existiam hospitais psiquiátricos. Hoje já nem hospital psiquiátrico tem mais. Sem amparo, né? A mediunidade se desenvolvendo, Isso. sem estudo, né? Eu falo que eu sou a prova viva do que você leu hoje. Testemunha. Legal, Cida, legal dar esse depoimento. Hein? Por isso Maravilha. que eu falo, eu me sinto realizada. Cheguei até aqui, né, João? E hoje, para mim, isso é normal. E talvez o teu avô lá do outro lado agora está convencido do espiritismo, né? Vai saber, né, João? Tomara, né? Olha para você o preconceito. Quando eu comecei na doutrina, ele arrastou minha avó para ir morar na Aparecida do Norte, ela morreu lá. Porque não pôde nem ver a família. Olha para você ver como eram. Nunca mais vi, né? Então, hoje Vai ver talvez agora, ela né? tenha, pelo menos o desencarne, né, João? Vida de luta tem sido legal, hein? Em prol do espiritismo. É a nossa história, João. Esse livro não está mentindo, é a nossa história. E fala de 1800, mas não é. É do hoje. Do hoje, né? Do hoje. Verdade. Legal, gente. Maravilha. Vamos à oração? Quem faz a oração para a gente? Eu faço, João. Ah, maravilha, Cida. Mestre Jesus, obrigada por você ter vindo nos ensinar. Demorei para conhecê-lo, demorei para aprender, mas consegui alcançar ainda nessa existência o esclarecimento, o conhecimento para poder amá-lo, respeitá-lo e segui-lo. Obrigada, João. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados, que estão assistindo esta aula. Eles precisam para modificar o seu interior. Porque hoje temos que amar a nós mesmos, o que é tão difícil. Ver os outros julgar é fácil, mas nos aceitar, nos amar e tentar mostrar através do exemplo, porque venci por causa do exemplo, a chegar a um dia. Por isso que esperamos que na próxima seja nos facilitado cada vez mais. Abençoe sempre essa doutrina maravilhosa e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Tchau. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Deus também. Valeu.